Olá a todos! Infelizmente, os animais às vezes entram em situações horríveis. Quem os ajudaria se não fosse pelas pessoas corajosas de quem falarei hoje? Aviso, essas histórias não são para os fracos de coração. Vamos lá! Quando ocorrem desastres naturais, um grande número de animais sofre, mesmo os domésticos. Durante o furacão em Louisiana, havia animais em perigo para todos os lugares que você olhava. Eles foram tratados por especialistas em resgate. Os socorristas notaram o cachorro que estava em uma situação desesperadora. Foi deixado em uma coleira dentro de uma casa, onde ficou sentado na água da inundação por vários dias. Eles só podiam ver sua cabeça perto da varanda. As águas das inundações estavam subindo, mais 15 centímetros e o cachorro se afogaria. Os tutores foram forçados a evacuar urgentemente, mas por alguma razão eles não pensaram em salvar a vida de seu animal, amarrando-o em uma corrente e saindo. Durante uma violenta tempestade, ele foi para debaixo da casa e se enroscou entre as vigas que elevam a casa acima da água. Os socorristas fizeram coleiras com corda e amarraram no pescoço do cachorro. Um dos homens começou a cortar a tira de couro, a qual a corrente estava presa, mas o cachorro estava mordendo e cortar a coleira foi uma tarefa difícil. Toda vez que tentavam fazer um corte, eram recebidos com ganidos e bocanhadas, mas eles conseguiram remover a coleira. O cachorro foi capaz de se mover pela primeira vez em vários dias. O animal assustado não queria ir a lugar nenhum. Ele imediatamente voltou para casa. 30 a 40 minutos após o resgate, a água subiu tão alto que o cachorro teria se afogado. Felizmente, ele foi retirado daquela situação horrível a tempo. A história de um gato preso em uma árvore pode parecer comum, mas não saia desse vídeo agora. Um dia, o gato não voltou para casa e, depois de uma longa busca, foi encontrado em uma árvore com a altura de um prédio de 9 andares. Ele tinha sido perseguido por um cão, foi parar lá em cima e tinha ficado lá sem comida ou água por 7 dias. A forma das garras dos gatos mostra que eles são capazes de escalar árvores facilmente, mas acham difícil ou até mesmo impossível descer depois. A dona, com medo, não sabia quanto tempo seu animal de estimação poderia sobreviver. Quando o chamavam, só ouvia um leve miau, pois o animal estava fraco sem comida. No 8º dia, funcionários de um canal de TV local ouviram sobre a história e convenceram um especialista em poda de árvores a ajudar. Mas o plano falhou. Assim que o homem começou a subir em direção ao gato, ele começou a se mover para a borda. E a pior coisa aconteceu: o gatinho caiu. Quando a dona viu o gato cair, ela teve certeza de que ele não sobreviveria. Todos tinham certeza de que era o fim. Mas os gatos têm algo chamado reflexo de instalação. Pelos minúsculos dentro de suas orelhas, podem detectar quando estão de cabeça para baixo. E, quando isso acontece, eles imediatamente viram a cabeça para uma posição vertical, seguido por seus ombros e o resto de seu corpo. Depois disso, o gato se achata como um esquilo voador. O efeito de paraquedas diminui a velocidade, reduzindo pela metade, para cerca de 96 km por hora. O gato estava caindo desta maneira, mas então bateu em um galho que o virou de cabeça para baixo novamente. Ele então teve menos de um segundo para se virar de volta, mas não teve tempo suficiente para virar suas patas traseiras. Ele caiu no chão em suas patas dianteiras e fugiu antes que alguém pudesse chegar até ele. O gato foi encontrado debaixo de um carro. O veterinário disse que estava tudo bem, só estava um pouco assustado. Não houve fraturas ou sintomas de lesões internas. Depois de comer, beber água e tomar um banho, o gato se recuperou daquela situação. Casos em que veados ou cães acabam presos no gelo ou sob o gelo ocorrem com frequência, mas algo extraordinário aconteceu em Oklahoma. Um veado de cauda branca passou 6 horas no meio de um lago congelado. Todos sabiam que o seu tempo estava se esgotando. Era fim de tarde. Se o veado não tivesse sido resgatado, teria sido uma sentença de morte. Todas as tentativas de se levantar eram inúteis. Ele tentava se reerguer como o Bambi do desenho animado, mas não conseguia. O veado estava a 22 metros da margem mais próxima. Por causa da fragilidade do gelo, era muito longe e muito perigoso para se aproximar a pé. Os socorristas tentaram chegar até ele usando cordas e escadas, mas depois de tentar todas as opções possíveis, o tempo estava se esgotando. Eles consideraram eutanasiar o veado ali.
para que ele não tivesse que sofrer mais. Mas eles queriam tentar uma última coisa para tentar salvar sua vida. Eles tiveram a ideia de usar um helicóptero para assustar o veado e fazê-lo se levantar e sair do gelo. Quando o helicóptero se aproximou, o piloto notou um ferimento nas costas do veado. O helicóptero voou tão perto que eles podiam ver a pele se movendo. O veado entrou em pânico e tentou se levantar, mas caiu novamente. Estava indefeso no gelo liso, pois seus cascos eram muito escorregadios. Os socorristas notaram que, enquanto o animal tentava se levantar, o vento de 240 km por hora produzido pela hélice do helicóptero estava o empurrando ao longo do gelo. Mas então a alegria virou horror. As pernas dianteiras do veado estavam começando a afundar no gelo. Todos sabiam que ele morreria, mas o veado não desistiu. Por algum milagre, ele conseguiu manter sua cabeça acima da água, então ele foi capaz de colocar suas pernas dianteiras para fora do gelo. Decidiram tentar soprar o veado para longe de sua posição no gelo em direção à margem do lago. A fim de obter um forte fluxo de ar, o helicóptero voou e em seguida freou bruscamente. Tudo começou a dar certo. Em alguns minutos, o veado estava na margem. O socorrista conseguiu se aproximar dele para avaliar sua condição. O ferimento não era perigoso. O animal foi capaz de se recuperar e correu para a floresta. Foi um momento incrível. Essa é uma outra história sobre um gato. Um gatinho órfão assustado se meteu em problemas quando ficou preso no fundo de um cano de drenagem que tinha um diâmetro menor que o seu corpo. Era muito estreito e profundo para alcançá-lo e salvá-lo. O destino desse gatinho estava nas mãos de um encanador e seu carro. Ele pescava tudo o que você pode imaginar para fora dos canos de água. E então veio a chamada de emergência mais incomum. Um homem ouviu um miado das profundezas do cano. O encanador decidiu usar uma câmera de vídeo em uma mangueira flexível para descobrir o que estava no cano. Parecia que este gatinho curioso tinha sido superado pela curiosidade e tinha caído 2,5 metros dentro do cano. Ele não conseguia sair de lá sozinho. Um cano de plástico liso estava além da capacidade das garras afiadas do gato. Pior ainda, o diâmetro do tubo era inferior a 8 centímetros. Como o animal foi parar lá? Isso pode ser explicado pela anatomia dos gatos. Embora gatos e humanos tenham estruturas esqueléticas semelhantes, os gatos não têm clavículas, então eles têm os ombros estreitos. Quando o gatinho caiu no cano, seus ombros não eram largos o suficiente para parar a queda até o fundo. Gatos podem caber em qualquer espaço grande o suficiente para que a sua cabeça se encaixe. O encanador resolveu que poderia tentar resgatar o animal usando um sistema de vácuo para bombear água, mas em vez de sugar água, o tubo sugaria o gatinho do cano. Ele precisava agir com muito cuidado, pois esses sistemas de água são muito poderosos. Por esse motivo, o encanador usou uma bomba em vez de 2, e o selo da mangueira foi solto para que a sucção não funcionasse com plena capacidade. Mas o gatinho observava aquele objeto perigoso o tempo todo sem tirar os olhos, e então o tubo de sucção não pôde grudar no topo de sua cabeça como deveria. De repente, uma aranha que rastejava chamou a atenção do gatinho. Era a chance de salvar o gato. O gatinho foi retirado do cano sem um arranhão, foi levado ao veterinário e depois liberado quando seus donos foram encontrados. Um caso inimaginável ocorreu no estado americano do Novo México. Uma ursa saiu da floresta e correu pela cidade em busca de seu filhote que havia fugido. O filhote tinha, na verdade, sido pego um dia antes pelo Serviço de Vida Selvagem e estava seguro. Ursos negros americanos sobem em árvores quando estão assustados ou nervosos. Mas, por alguma razão, a pobre ursa subiu em um poste com uma tensão de 7.000 volts. Decidiram atirar na ursa com um tranquilizante, pois os especialistas achavam que ela representava uma ameaça para as pessoas que vivem na área. 1 hora depois do tiro, ela começou a tremer. E então algo terrível aconteceu. A pata direita tocou o fio descascado. Ela foi jogada do poste e caiu no chão de uma altura de 10 metros. A ursa ficou ferida, mas viva. Sua pele isolante desviou a maior parte da corrente mortal e, felizmente, não houve tempo suficiente para a eletricidade passar pelo corpo dela. Depois de algumas semanas de tratamento, ela se recuperou. O filhote foi devolvido a ela e eles ficaram muito felizes em ver um ao outro. E depois de algum tempo, eles foram soltos na natureza.
Curta esse vídeo se você ficou feliz por estes animais terem sido salvos. Um agradecimento especial a você se você compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal.